variável aleatória discreta. Então, uma variável aleatória discreta é uma função que parte do nosso espaço amostral ômega, uma função em geral denotada por x, que parte do espaço amostral ômega e que atribui números reais aos resultados possíveis do espaço amostral ômega, de maneira que seja possível calcular a sua função de probabilidade, sua função de distribuição de probabilidade. Bom, na verdade, isso daqui seria em geral, né? Não necessariamente discreta. Em geral, uma variável aleatória é uma função que atribui números reais aos resultados possíveis de um espaço amostral, e de maneira que você possa calcular a função de probabilidade. A função chamada distribuição probabilidade. A distribuição de probabilidade é simplesmente a função associada a fx, que agora parte de valores reais e calcula o número entre 0 e 1, e é simplesmente fx de um certo número real a é igual à probabilidade da variável aleatória x ser menor do que igual a. Então, basicamente, uma variável aleatória em geral é uma função para a qual se possa calcular a sua distribuição de probabilidade. Então, é algo para o qual esse cálculo aqui faz sentido. Essa expressão faz sentido. Em geral, para variável aleatória discreta, né, vai ser válido. Qualquer função vai poder ser uma. Bom, se o espaço amostral for também discreto, qualquer função vai ser variável aleatória. Mas, nos casos que a gente viu, então, né, temos variáveis aleatórias discretas. Então, no caso discreto, os valores possíveis para a variável aleatória x são uma lista de números x1, x2, etc. xn e talvez mais números. Então, no caso de uma variável aleatória discreta, temos uma lista de todas as possibilidades para essa variável aleatória. Então, podemos definir o valor médio em geral aqui para a variável aleatória discreta. Então, o valor médio, vou colocar em vermelho, o valor médio
que também é chamado de média, também é chamado de valor esperado, e também pode ser chamado de esperança, da variável aleatória discreta. Então aqui a gente vai supor que é discreta, x, então, cujos possíveis valores são x1, x2, x3, etc., xn, etc., talvez mais valores. Então, o valor é dado por... Então, o cálculo é o seguinte: a esperança, o valor médio, o valor esperado, média de x é igual. Você vai somar cada um dos valores possíveis multiplicado pela sua respectiva probabilidade. Então, é x1 multiplicado pela probabilidade de x ser igual a esse x1. x2 vai ser multiplicado pela probabilidade de x ser igual a x2 e assim por diante. Se tiver mais valores, você vai somando até acabar. Se acabar. Então, xn multiplicado pela probabilidade de x ser igual a xn. Se você tiver infinitos valores, você continua somando esses infinitos valores, ponderados pelas suas respectivas probabilidades. Então, essa daqui é nossa expressão para o cálculo da esperança de uma variável aleatória, que foi o que a gente utilizou nos casos particulares aqui vistos. Muito bem. Dúvidas, perguntas? Então, esse valor médio, o valor esperado, esperança, ele representa o que você pode esperar na média, quando você repete o experimento aleatório diversas vezes, o que você pode esperar na média da variável aleatória considerada. Então, se, por exemplo, você tiver um lucro em análise, e se você faz o valor médio e tem um valor médio positivo para esse lucro, isso significa que repetindo diversas vezes, você tem um lucro total tão grande quanto se queira.